Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que existe, né? Que subsiste e existe antes de todas as coisas, o Senhor do Universo. Amém? Nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso programa Cordão de Três Dobras, felizes, porque Deus é o Senhor e por estar de volta, né, para agradecer a Deus e compartilhar junto com você o melhor de Deus, através de louvor, de um louvor, 2, 3, de uma oração, de uma palavra, do melhor de Deus que chega ao nosso coração e nós compartilhamos com você. Dizendo a você que Deus é bom todo o tempo. Como de costume, sempre iniciamos perguntando como você está. De fato, nós queremos saber, perguntamos e queremos saber, e você tem aí as redes sociais para nos dizer como está a sua condição, o seu estado, tanto material quanto espiritual. O que faremos? Oraremos por você, né? Estaremos juntos, orando, conversando, dando uma palavra, ministrando algo de Deus para o seu coração. Então, Deus está contigo. Nós temos aí, né? Você pode acessar o www, o nosso site, o site da Convert, melhor dizer, www.converttv, convert com 2 T's.com.br. Então você vai nesse site, você compartilha esse site, frequente ele, né? E certamente você será muito abençoado. Temos também o YouTube, né, com Convert TV Web, e o Instagram, @ConvertTV, com 2 T's. Você pode interagir, compartilhar, se inscrever, comentar. Muito importante também o seu comentário. Amém? Amados, nosso Deus, Ele está presente. E nós vamos fazer agora a oração, né? Pelo elemento água, pelo elemento óleo. São símbolos, né? O óleo, símbolo do Espírito Santo, e a água, símbolo da palavra, né? A palavra de Deus, a palavra que se fez, que é o verbo vivo, né? Que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Ela simboliza também o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu vou ler o Salmo, um versículo no Salmo 34, para você degustar, e não saia daí, porque nós temos ainda muito de Deus para o seu coração. Amém? Então fica atento, vá compartilhando, e Deus tem o melhor para o seu coração. Olha, veja aqui, este Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Portanto, vale a pena ser justo dentro da sua casa, na sua rua, no seu emprego, na sua igreja, né, onde você vive, nos seus relacionamentos, com quem você se relaciona, porque os justos, eles serão ouvidos pelo Senhor. Amém? Amados, vamos nesta hora orar, né, por estes 2 elementos, o elemento água, né, e o elemento óleo. Ambos, eles representam, né, o óleo representa o Espírito Santo e a água representa a palavra de Deus. Na minha mão esquerda, né, minha mão esquerda está o óleo em um frasco, né, com óleo de azeite, sagrado e consagrado. E na minha mão direita está a água no recipiente e um copo também. Então, vamos orar. E eu peço a você que você me acompanhe, nos acompanhe com a oração da fé. Não é? Então, esta oração, qual é o sentido e para quê? Orando pela água, nós estamos simbolicamente usando a fé, usando a palavra e despertando na tua vida a tua fé. A fim de quê? De que quando você tomar essa água que você tem aí, ou você vai dar para
parente, um vizinho, um filho, a pessoa será curada no seu corpo físico. Uma dor no estômago, um câncer, uma dor de cabeça, um problema no corpo feminino, um problema no corpo masculino, um estresse, um sistema nervoso abalado. Então nós vamos orar pela água, você ora comigo e no final você vai ingerir essa água ou oferecer ou dar a alguém, fazer um suco para alguém, não é? E esse alguém será curado. E o óleo? O óleo nós oramos, o óleo é representativo, representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que consola, que restaura e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos orar, né? Daqui eu vou baixar um pouco a minha cabeça, em minhas mãos os dois elementos e eu vou orar. E convido você a orar essa oração da fé. E ao final, você vai fazer também o uso do óleo, passar numa perna, passar num lugar que estiver inchado, inflamado, no seu corpo. E vai também respirar e ser apossado no seu interior da cura de qualquer estresse. Amém? Pai, nós te louvamos por tudo. Estamos aqui com esta oração da fé, papai. Antes de tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos erros, palavras, atitudes. Nos perdoa, nos entregamos nas tuas mãos. Fecha a boca do falso leão contra nós, amarra Satanás, nós amarramos as forças do diabo e queremos declarar que só o Senhor é Deus. Ao tempo que oramos por esses dois elementos, a água criada pelo Senhor, o óleo, um produto, ó Deus, do azeite, da videira, Pai. Que o Senhor, ó Deus, fez, que o Senhor criou, e nós usamos como símbolo, a água como símbolo da Tua palavra que cura, que restaura, que penetra. E é pela Tua palavra, Senhor, que nós declaramos cura para cada coração. Quando a pessoa ingerir essa água, essa criança que está com asma será curada. Essa pessoa que anda bebendo bebida alcoólica, já está viciado, quando ela tomar essa água, será liberta. Essa pessoa que está sem fome, não consegue comer, quando ela tomar esta água, ela será liberta e voltará o apetite natural, normal, no nome de Jesus. Eu quero declarar que quando esta pessoa tomar esta água que nós estamos consagrando, orando, e juntos pela fé, declarando, dizendo que serão curados, declaramos a cura, a restauração no espírito, na alma e no corpo, especificamente no corpo, na circulação, em nome do Pai, qualquer que sejam os problemas no corpo físico, nós declaramos cura no nome de Jesus Cristo, porque é o maior de todos os nomes. Senhor, cura cada pessoa que acompanha essa oração, cada filho, cada criança, cada pessoa, Senhor, que está passando nos hospitais, qualquer que seja o lugar, em cima de uma cama, cura. Nós declaramos cura, profetizamos cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao ingerir essa água, essa pessoa possa crer e receber, e nós declaramos a cura do corpo, em nome de Jesus. Qualquer que seja a doença. Também o óleo, Pai, que o Senhor vá na alma, nós te pedimos, vá no espírito, nas questões psicológicas, sentimentais, papai, pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos pela fé que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, desbloquear o que estiver bloqueado, restaurar, dar a capacidade dessa pessoa de novo ter satisfação de viver. Nós te pedimos que o Senhor entre com providência na área sentimental, psicológica, que aquilo que a pessoa queria fazer, desistir ou morrer, ou praticar o suicídio,
nós declaramos que não vai acontecer mais. E pela fé, por esta oração, simbolicamente o óleo, Pai, quando terminarmos de orar, essa pessoa pega o óleo, passe na testa, passe no peito, passe no lugar que assim o Senhor ordenar. O óleo representando o óleo de azeite ou outro óleo que estiver aí, que possa ser usado. Essa pessoa possa ser curada no corpo, no espírito, na alma, em nome de Jesus. Pai, entregamos os dois elementos e pela fé que cada um faça o uso e o Senhor dará cura e libertação no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai pegar aí, né? Eu vou tomar um pouco da água, né? Só para você incentivar, vou fazer um pouco o uso aqui do óleo, tá? Aleluia. Vou passar na garganta, né? A gente, né, prega num lado, no outro, vai numa cidade, no outro. E eu passo o óleo aqui para preservação da minha garganta, pela fé. Qualquer problema que tiver, Deus está curando. Amém? Receba a oração da fé, faça uso do óleo, faça uso da água e Deus vai lhe dar a solução, em nome de Jesus. Vamos ouvir agora um louvor da parte do Senhor e depois nós vamos ouvir uma palavra. Lembre que Deus tem o melhor. Vá compartilhando aí, vá ouvindo e vá participando, inclusive interagindo. Jesus é contigo. Deus se escolheu, te consagrou para si. Você é dele, pertence a ele. Lembre-se, quando chamou você, não foi para perder, não foi para isso. Não deves aceitar que o melhor é parar. Para com isso, para com isso. Lembras Elias quando fugia de Jezabel? Pediu até para morrer. Deus é fiel. Deus é fiel. Mandou um anjo com pão e água para ajudar. Seu ânimo mudou. Deus lhe encorajou pra caminhar. Deus não te abandonou, foi você quem parou. Vou pesar demais a tua cruz. Não desista, levante, volte a caminhar. Com Jesus você só tem a ganhar. Lembras Elias quando fugia de Jezabel? Pediu até para morrer. Deus é fiel. Deus é fiel. Mandou um anjo com pão e água para ajudar. Seu
Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome, um belo louvor da Tainara. Aleluia, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amados, como antes do louvor falamos, nós vamos, nesse momento, trazer, compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações, né? A Bíblia é Deus falando conosco. Nós vamos hoje, né, usar, trabalhar, comentar, né, colocar o nosso coração à disposição, extraindo do Salmo 34, né? Salmo 34, importantes questões. Com o nosso tema, está aí para você, o que Deus tem para você. Como uma pergunta, né? O tema, assim como uma pergunta, o que Deus tem para você? Então, algumas coisas, são muitas, mas algumas, né, nós traremos como resposta através deste Salmo. Salmos, capítulo 34. Amém? Então, se você tem Bíblia, seja no seu celular aplicativo, né, seja a Bíblia física, enfim. E se você não tem, não sabe ler, ou não está em condições, você escuta, não é? Salmo 34, e vamos trazer a resposta, algumas respostas, a partir desse tema que você vê aí, ó, o nosso tema, né? Aí, o que Deus tem para você? Uma pergunta. Salmos, né? Tá aí embaixo também, 34. Vamos trazer algumas respostas. Antes de ler e trazer algumas respostas daquilo que Deus tem para você, né? É uma pergunta para mim e para você, o tema de hoje. Né? Deus perguntando para nós. Eu vou fazer uma breve oração, agradecendo a Deus e, né, chamando, clamando a presença de Deus para o desenvolvimento deste momento, dessa partilha, dessa palavra de Deus. Então vamos orar para agradecer a Deus e pedir mais dele, a atenção dele para esse momento, para assim ele usar o nosso coração e falar ao teu espírito. Deus, fala conosco, perdoa os nossos erros e pecados, arranca as forças do diabo, desentroniza no ouvido de cada um de nós, ou dessa pessoa que nos acompanha, o que estiver impedindo ela de ouvir a tua voz, seja no âmbito da desconfiança, da falta de fé, da incredulidade, da revolta com o Senhor, ou mesmo da desobediência, do ódio, ou a presença do próprio Satanás e os seus demônios cercando a mente e os ouvidos para que essa pessoa não escute essa palavra. Toma o meu coração, toma o nosso coração, nos usa, nos perdoa, nos restaura, nos lava, nos entregamos totalmente no teu altar e pedimos que essa palavra flua e que o Senhor traga as respostas para esse tema como pergunta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invocamos a tua presença. Fica conosco, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus é o Deus que está conosco. Nós vamos ler, né? Está aí, ó, o site, né, para você acompanhar sempre, você acompanha. Você tem uma programação aí nesse site, né? 24 horas. Então, www.converttv.com.br, Convert com 2 T's, né? Também no YouTube, Convert TV Web, né? E Instagram, @ConvertTV com 2 T's. Então, as redes sociais, o site, você acompanha
as programações, o melhor de Deus, né? Boas programações, dá para toda a família acompanhar. Inclusive, você acompanhar através da Convert, né? O nosso programa Cordão de 3 Dobras, né? O Senhor é contigo. Então, vamos ler aqui o Salmo 34 e vamos trazendo as respostas a esse tema, a essa pergunta. O que Deus tem para você? Você pode dizer assim, o que é que Deus tem para mim? Né? Em meio às dificuldades, você vê sua mãe ali doente e você está perdendo, né, alguma coisa, um dinheiro, uma empresa, ou não conseguiu algo. Às vezes, as situações da vida nos deixam angustiados, amargurados, a ponto de fazermos muitas perguntas para nós mesmos, para os outros, né? Para Deus. Não é? O que Deus tem para você? O que é que Deus tem para mim? Será que Deus tem uma candidatura para um deputado, a um senador? Ou o que Deus tem a mulher que não conseguiu engravidar ou adotar? Né? O que é que Deus tem ao término desse relacionamento que não deu certo? Será que, de repente, você está perguntando, eu vou ser feliz? Ser homem ou mulher, eu vou continuar sendo feliz? De repente, você já está no 4º casamento. Né? E aí a angústia bate, as tristezas, você vai também, né? Quem sabe, tentar desaguar aí suas tristezas na bebida, na cachaça, enfim, ou na prostituição, né? E as perguntas vêm, as angústias virão, se colocam, e nós temos aqui algumas respostas diante das dificuldades, das indagações, das tristezas, daquilo que não deu certo, não é? Não nós, mas a palavra de Deus tem algumas respostas satisfatórias para mim e para você. Não é? Então, vamos ler o Salmo 34, que trará a resposta a esse tema de hoje. Nosso tema, né? O que Deus tem para você, como pergunta. O que Deus tem para você? Então, a palavra vai trazer agora o que é que Deus tem para você. Né? Algumas coisas e coisas importantes. Então vamos ler Salmo 34, 1. Louvai ao Senhor todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultemos o seu nome. Aí o salmista diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Versículo 8, Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Versículo 14, aparte-te do mal
e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum deles, e nenhum dos que nele confia, será punido. Então nós lemos aqui o Salmo 34, 22 versículos, e vamos aqui trazer algumas respostas a esse nosso tema. O que Deus tem para você? O que é que Deus tem para mim? Amém? Então fica atento aí. Nós vamos trazer a resposta de Deus para você. Mas antes de trazer a resposta de Deus, vamos ouvir um louvor? Vamos ouvir um louvor. E você fique atento aí, nós vamos trazer a resposta do nosso tema através deste Salmo 34. Fase vai passar, pode o mundo não te entender e até duvidar, mas Deus sabe seu nome e sua honra terá. Deus conhece o som da sua voz, mesmo em meio a grande multidão no deserto, se você clamar. Fase vai passar, se a porta fechou, continue seguindo sem duvidar. Certamente uma outra porta adiante Deus logo abrirá. Aliança Deus tem com você, Deus te vê e te olha de um jeito que ninguém no mundo vê. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões, inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões, inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Inestimável é seu valor. Fase vai passar, pode o mundo não te entender e até duvidar, mas Deus sabe seu nome e sua honra terá. Deus conhece o som da sua voz, mesmo em meio a grande multidão no deserto, se você clamar. Fase vai passar, se a porta fechou, continue seguindo sem duvidar. Certamente uma outra porta adiante Deus logo abrirá. Aliança Deus tem com você, Deus te vê e te olha de um jeito que ninguém no mundo vê. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões, inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões,
inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões, inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Preciosidade você é, não fez dois iguais quem te criou. O céu não te confunde entre milhões, inestimável é seu valor. Você tem sobre sua vida a bênção do Senhor. Inestimável é seu valor. Aleluia, louvado seja Deus. Um louvor para a degustação, né? O elevo espiritual. Aleluia. E como antes do louvor falávamos, vamos, né? Com o nosso coração à disposição de Deus, né? Imbuídos através do Salmo 34, de trazer a resposta para você, para mim, né? Esse tema que Deus nos traz, o que Deus tem para você. O que é que Deus tem? De repente você já fez essa pergunta. O Salmo vai dizer, e nós vamos trazer algumas coisas que Deus tem para você. Algumas, Deus tem muito, mas algumas coisas. O Salmo 34:1 diz assim: louvarei, o salmista falando. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. Uma das respostas, né, do que Deus tem para você e para mim é que Ele tem, né, os ouvidos abertos para ouvir o nosso louvor, o louvor que sai da nossa boca. Ele quer ouvir, agrada a Ele quando nós louvamos a Ele através da nossa própria boca, né, com a nossa língua, com os nossos lábios. O que é que Deus tem para você? Muitas coisas, uma delas é os ouvidos abertos para ouvir o seu louvor. O versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. O que Deus tem para você? Deus tem para você a alegria. Quando você escuta a voz de Deus, Deus tem para você uma carga de alegria. O que é que Deus tem para você? Além de ouvir a sua voz, a nossa voz, Deus tem para você uma carga de alegria, por você ter ouvido a voz dele. Versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultaremos o seu nome. O que Deus tem para você, entre tantas respostas, não é? É que Ele quer dar uma recompensa, não é? Para mim, para você, justamente porque você vai ou está, né? Está sendo até exortado a exaltar e engrandecer o nome do Senhor na sua boca, também nos seus atos. Versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que é que Deus tem para mim? O livramento de todos os temores. São muitos os temores que envolveram lá Davi, não é? Em várias áreas da vida dele. E assim não é diferente de nós, né? Nós também temos os nossos temores. O que é que Deus tem para você? Deus tem livramento diante dos temores, não é? Ah, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. Ah, meu filho está assim, meu filho está assado. Deus tem para você livramentos. O que é que Deus tem, né, para você? Tem mais coisas. Versículo 5.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O que é que Deus tem para você? Iluminação no seu rosto. A iluminação traz o quê? O sentido do discernimento. No escuro você não vê, você vai tatear, né? Mas quando a luz, né, chega, enfim, seja do sol, qualquer luz, você passa a discernir, né, diante dos seus olhos as coisas. Então, o que é que Deus tem para você? Versículo 5. Deus tem o discernimento, a iluminação para o seu rosto. Todos vão ver quem você é e você verá. Todos. Você terá o discernimento de quem lhe cerca. Né? E o seu rosto não vai ficar confundido. Ou seja, a partir do discernimento, da luz que chega, você não será confundido. O que é que Deus tem para você? Versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor ouviu, e falou de todas, e salvou de todas as angústias. O que é que Deus tem para você? A salvação de todas as suas angústias. O pobre aí não é só o pobre de dinheiro, o pobre de comida, o pobre de necessidades, né? Um pedinte. É o pobre também de espírito, no sentido mais levado à amargura, né? Um pobre amargurado, um pobre vazio, um pobre, né, com receios. Quando um pobre mais humilde, quando ele ouve a voz de Deus, né? O Senhor ouve a voz dele e o Senhor salva ele de todas as angústias. O que é que Deus tem para você? A salvação das angústias, seja você pobre ou rico. Versículo 7, o que é que Deus tem para você? Deus tem, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que é que Deus tem para você? Livramento, através dos seus anjos. Ele tem anjos acampando-se ao teu redor, da tua casa aí. Na calçada, no fundo, nos lados, né? Nos telhados. O que é que Deus tem para você? Deus tem para você anjos, o anjo, né, acampado na sua casa, ao redor, na sua porta, né, para onde você vai. Para quê? Para te livrar. O que é que Deus tem para você? Livramento através do anjo. A presença do anjo cuidando de você. O que é que Deus tem para você? Versículo hoje. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O que é que o Senhor tem para você? O que é que Deus tem para você? O Senhor tem para você segredos, no sentido da confiança. Deus vai confiar segredos para você. Versículo 9, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que é que Deus tem para você? Deus tem isso, ó, a segunda parte, pois nada falta aos que o temem. Deus tem para você não deixar faltar nada. Não vai faltar nada. Versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. O que é que Deus tem para você? Não é? O suprimento de todos os bens que Ele queira lhe dar e que seja necessário para a sua vida. Versículo 11, o que é que Deus tem para você? Vinde meninos, vinde crianças, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é que Deus tem para você? O ensino do temor dEle. Agora Deus vai botar você na escola dEle. Vai doer aqui, vai doer aqui. Você lembra, veja aí Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, quando você vai lendo, você vê que em certo sentido, ele tinha prazer no sofrimento pelo Evangelho. Ele trabalhava, sofria pelo Evangelho. Ele tinha o prazer. Não é o sofrimento no sentido, né, de vou sofrer ou masoquista, sei lá. Era o sofrimento no sentido de produzir alguma coisa. Ele produzia frutos, né? Tem todo o trabalho para que algum fruto venha ser produzido, né? Então, o que é que Deus tem para você? Deus tem para você o ensino
Ele vai lhe ensinar a temer Ele mesmo. Versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? O que Deus tem para você? Longos dias de vida. À medida que você o obedece seus pais, enfim, né? Trata os outros, ama o Senhor, ama o próximo, trata os outros bem. Ama você mesmo, procura não se cortar, procura, né? Não se desprezar, não querer o suicídio. Deus está dizendo que vai lhe dar longos dias de vida. O que é que Deus tem para você? O nosso tema aí, Deus está trazendo algumas respostas. Eu tenho longos dias de vida. Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. O que é que Deus tem para você? Livramento. O que é que Deus tem para você? Livramento. Você vai guardar a tua língua e Ele vai te dar livramento. Não é? Versículo 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. O que é que Deus tem para você? A paz. Qual é a condição? Não é? Para que essa paz chegue, é você se apartar do mal, fechar sua boca, não entrar em conversas alheias, não, como tem um versículo que diz, aquele que entra em uma briga que não foi chamado, que não é a sua, é como pegar um cão brabo pela boca, pelo focinho. Né? Então, você se aparte do mal, não queira o mal dos outros, não inveje, você está procurando a paz. O que é que Deus tem para você? A paz. Versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O que é que Deus tem para você? Duas coisas nesse versículo. Você tem a supervisão dos olhos de Deus na sua vida e dos seus filhos, da sua casa. E você também tem, né, o ouvido do próprio Deus atento a você. O que é que Deus tem para você? Né? Deus tem para você os olhos dele supervisionando a tua vida e os ouvidos deles atentos ao que você falar, ao que você gritar, ao que você quer que ele escute. Versículo 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória dele. O que é que Deus tem para você? Né? Deus tem para você que ele vai se levantar contra aqueles que fazem o mal ou tentam fazer o mal para você e sua família. Certamente Deus vai apagar a memória destes. Vão viver pouco na terra. Então Deus será a tua proteção. O contrato está firmado. Versículo 17. O que é que Deus tem para você? O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez, Deus reforçando para você. O que é que Deus tem para você? É que quando você clama a Ele, Ele vai te dar livramento. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Duas coisas Deus tem para você Deus está lhe dando a resposta a partir do Salmo 34, 18. O Senhor tem para você, não é? À disposição. Esse está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que à medida que você, né, quer Deus, fala com Deus, busca Deus, quer Deus, você está quebrantando o seu coração. Então, o que é que Deus tem para você? Em seguida, Deus tem para você, não é? O está perto. Ele vai estar perto de você. E Ele vai salvar o seu espírito. Quando o seu espírito estiver nas piores angústias, Deus vai salvar você. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Mais uma vez, o que é que Deus tem para você? Livramento de todas as aflições em todas as áreas da sua vida. Versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Ele guarda todos os seus ossos. Que coisa mais linda, né? Nem sequer um deles se quebra. Né? Um dia eu estava conversando com alguém e alguém disse, fulano morreu. Aí a gente discutindo, né? Se a pessoa ia para o céu, se não ia, uma conversa, né? Não no sentido de julgar, é uma questão mais reflexiva, filosófica, teológica, né? E uma das coisas que ali nós comentávamos e eu falei
é que tem algumas regras para a gente saber se alguém é de Deus, né? E uma das regras é essa, a palavra está dizendo que o justo vai sofrer, vai passar lutas, mas aqui está dizendo, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ou seja, ele será preservado, né, a exaustão. Deus vai preservar o justo a exaustão. Né? Não é que quer dizer que não vai quebrar uma perna ou um braço, mas a probabilidade de um justo quebrar um membro, um osso do seu corpo, é baixíssima. Né? Ou quase nenhuma, dependendo desta pessoa. Então Deus guarda essa estrutura, uma das maiores estruturas, ou a maior estrutura do corpo, que é o esqueleto, os ossos, né? Que mantém tudo, os ossos mantêm, né? O próprio corpo, né? Enfim, em pé. Então Deus guarda o nosso corpo. O que é que Deus tem para você? O guardar dos seus ossos. Ele guarda não só de uma queda, mas ele guarda de um agente que venha pegar, tipo um câncer, né? Deus guarda também. E, versículo 21, a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O que é que Deus tem para você? A punição daqueles que te perseguem. Não é uma pessoa que diz uma coisa, ou um filho que é rebelde, não. Estou falando daquele que, de fato, o ser humano lhe persegue, com coração ruim, com malícia, com vontade de te matar, em todos os sentidos. Às vezes não vai lhe matar e não quer te matar do revólver, mas quer te matar tirando você de um cargo no emprego, lhe humilhando. Então, eles serão punidos por quem? Por Deus. Então está aí. O que é que Deus tem para você? Deus vai ser justo nos teus atos, nos teus problemas, e eles que querem te matar serão punidos. E por último, o versículo 22, como resposta do que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Tudo que falamos aqui é para todos nós, estou partilhando para você e para mim. O que é que Deus tem para você? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Mas, né? Mais resposta de Deus, o que Deus tem para você. Deus tem o resgate da alma, ele resgata a sua alma de qualquer aflição, né? Seja ele quem quer que seja, né? Seja ele qualquer que seja a classe social. E nenhum dos que confiam nele será punido. Ou seja, ainda que você sofra aparentemente uma injustiça, você não será punido. Você receberá do Senhor o livramento, a exaltação. Está aí algumas respostas do que Deus tem para você. Salmo 34, depois medite, nós vamos ouvir um louvor para a glória do nome do Senhor. Não importa quem se esqueceu, quem guardou a semente foi Deus, e no tempo certo vai dar mais que certo, crescerá até no seu deserto. Já é, se Deus quem prometeu continuar de pé, confia na promessa, venha o que vier, só não desista nunca, nunca de plantar. Não, já é, o tempo da colheita pra você chegou.
Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um louvor abençoado para os nossos corações, o elevo espiritual. Amém? Dizendo a você que Deus, Ele se preocupa com você. E nós também, né, do programa Cordão de Três Dobras, né, e a Converter também. Nós temos aí uma dica para você, você que mora em Aracaju, né, especialmente para as mulheres. Você mora em Aracaju, ou você está passando uns dias aqui, você é uma missionária, né, é uma pastora, é uma diaconisa, uma cantora, você está passando por Aracaju, está aí, ó, uma dica maravilhosa, ou, né, a Grande Aracaju, enfim, ou de qualquer parte do estado de Sergipe. Você está passando, é turista, quer saber um lugar para, né, se embelezar, enfim, mais ainda, né, que você já é. Tem aí a Cida Duarte, né, Cida Duarte Maison, né. Então você tem lá manicure e pedicure, você tem cauterização, escova, penteado e maquiagem, né, e você tem aquele dia, né, o Spa Day, né. Então você está aí, uma dica maravilhosa. E nós indicamos aí, procure lá a cabeleireira, né? É um salão completo, várias profissionais, né? Fica num bairro aqui, Grajeru, né? Então você procura Tina Cruz, você procura lá Tina Cruz, a cabeleireira Tina Cruz, e você certamente será bem tratado, bem tratada, né? Salão Cida Duarte. Apareça lá, né? Nós estamos indicando para você, especialmente as mulheres, as irmãs, as missionárias, você que vai casar, né? Então tá aí uma dica em nome de Jesus. Amém? Procure lá a cabeleireira Tina Cruz. Nós vamos agora para o nosso quadro Olhar Multiforme, com mais uma dica de livro para você. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né? O programa Cordão de Três Dobras tem esse quadro Olhar Multiforme. É um quadro assim, como o próprio nome diz, um olhar multifacetado, multiforme, diversos olhares sobre um assunto, sobre vários assuntos. E nós sempre trazemos também mais, né, dicas de livro. Então estamos aqui entregando para você uma dica. Nós já lemos esse livro, né? E é um livro muito bom, tá aí, ó. O Homem Eterno. O Homem Eterno. O autor é Chesterton, né? O autor é Chesterton. Não sei se eu acertei. Esse livro ele é muito bom. Vamos dizer assim, traz uma visão, esse autor, muito boa, sobre Cristo, o cristianismo, né? E o que ele produz, o que o cristianismo produz. Vamos dizer assim, que é uma certa defesa do cristianismo, né? Por este autor, mas com uma linguagem muito boa, uma linguagem excelente, é a linguagem desse autor, né? Então, ele traz uma concepção sólida, né? E ele mostra assim uma linha histórica, né? Não só do cristianismo, mas da divindade, né? Essa história divina do próprio Deus na terra, do próprio Cristo, né? Agora ele fala de uma forma mais singular, com um caráter mais singular, né? Mas ele mostra a solidez desse cristianismo, ele mostra a solidez do próprio Cristo, né? Da divindade.
ele mostra a história como um testemunho, né, sagrado ou divino do próprio cristianismo, do próprio Cristo. Agora ele usa uma linguagem muito interessante. Assim, em síntese, ele traz aqui para nós esse livro, esse autor, muito bom. Ele é da Inglaterra, é inglês, nascido na Inglaterra. Ele traz assim o cristianismo, né? Olhando essa parte divina, a raiz mesmo, mas com uma linguagem muito boa. Ele vai trazendo algumas discussões e tentando convencer de fato, né? Ele trazendo essa defesa sobre o cristianismo, mas com a linguagem, só essa dica nossa, para você lendo, você vai entender. Você vai encontrar, né, nas plataformas aí, as livrarias online, digitais, você encontra, né, na internet. Então, esse livro, eu quando estava um professor na universidade, indicou ele, né? E deu toda a história do cristianismo a partir desse livro, mas esse livro ele tem muito um apego do próprio escritor com o cristianismo, então ele faz uma defesa, só que ele usa uma linguagem não só jornalística, mas uma linguagem, vamos dizer assim, procurando as evidências, né? E a partir daí argumentando sobre a divindade histórica do cristianismo. E, enfim, é uma boa dica. Se você quer, né, um livro que defenda o cristianismo, está aí. Né? Muito mais, no sentido de cultura, você está aí, a nossa dica do Olhar Multiforme, o Homem Eterno, Chesterton. Inclusive, interessante aí desse livro, para finalizar aqui, que tem um período que ele começa falando sobre qual é a diferença, por exemplo, a diferença que teria ou tem na histórica do homem da caverna, o homem pré-histórico, para o homem de hoje. Então, ele mostra assim, muitas especulações de que o homem da caverna pegava um osso, um porrete, um pau e quebrava, matava as mulheres, né? Batia na cabeça das mulheres. Mostrava muito esse homem da caverna, esse homem pré-histórico, violento, né? E quando ele traz assim, desmistifica, ele diz que não existem provas históricas para isso. O que existe de fato sobre o homem, né, pré-histórico é que ele era um homem, essa veia artística, né, que o homem tinha, tanto que, claro, tem a evidência, as cavernas, né, que encontraram do passado, tem lá desenhos, pinturas. Então essa é a evidência que tem, mas não tem evidência de que ele batia na cabeça das mulheres. E ele diz, o que é que difere o homem daquele tempo para o de hoje, é que hoje é que o homem é violento, de fato. Você vê os homens aí, arranca a cabeça, mata as mulheres de outro, queima vivo, né? Queima, bota dentro do carro, amarra para roubar. Você vê as mulheres sendo espancadas, as crianças estrupadas. Então esse homem de hoje é um homem, entre aspas, mais primitivo, mais violento. É o homem de fato que tem esquecido essa veia artística que Deus deu ao homem. Então você olha aí esse livro, tem muita coisa interessante. O Homem Eterno, nessa dica de Olhar Multiforme. Nós vamos aqui partindo para o final do programa, louvando a Deus por tudo, dando um abraço a todo o povo de Deus, do estado de Sergipe, da Bahia, né? A irmã missionária lá, Ilhéus não, eu acho que é Itabuna, é na Bahia. É a missionária Daniela Nazário, né? Mandando um abraço para o pastor Haroldo, que esteve aqui a semana passada conosco, com a sua varoa, pastora Silvânia. A todo o povo de Deus, né? E um abraço ao pastor Jorge,
sua esposa, seus filhos, da Convert. Também sem esquecer de Júnior, lá de Capela, e sua varoa, Eloá. Nós vamos orar aqui e finalizar o nosso programa. Compartilhe, assista, faça o seu comentário e Deus é o melhor, Deus está com você. Oremos. Pai, obrigado por tudo. Finalizamos esse programa, louvando e engrandecendo o Senhor por tudo e que essa palavra venha fazer efeito, ó Deus, não só no meu coração, mas no coração de todos nós. Nós te louvamos e obrigado por mais essa chance de fazer esse programa, Cordão de Três Dobras, para a honra e glória do teu nome. Abençoamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus te ama e nós também.